Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando uma série de estudos sobre os evangelhos e nós vamos começar pelo evangelho de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, chamado em hebraico de Levi, e que foi chamado por Jesus para ser apóstolo, para segui-lo entre os primeiros dos apóstolos escolhidos pelo Senhor. O evangelho de Mateus ele foi originalmente escrito para os judeus. Toda a cultura judaica, todas as características próprias do povo de Israel são percebidos no texto, na natureza literária do Evangelho de Mateus. Então vamos ao estudo deste Evangelho que é muito importante para o entendimento da pessoa histórica de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar as seguintes palavras do Evangelho que diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, meus amados, esse primeiro versículo é o cabeçalho de todo o Evangelho. E ele traz duas grandes revelações importantíssimas acerca de Jesus para o povo de Israel. A primeira revelação que o texto traz é que ele é filho de Abraão. Veja no final do versículo 1, filho de Abraão. Algumas pessoas perguntaram como Jesus era filho de Abraão se viveu muitos anos depois. A expressão filho de Abraão significa descendente de Abraão, que ele é oriundo de toda uma genealogia, de toda uma estrutura familiar, desde Abraão até chegar em Jesus Cristo. Agora, ser filho de Abraão significava o quê? Na mente de um judeu, na mente do povo de Israel. Significava que Jesus era legitimamente filho de Israel. Ele era israelita. Ele era herdeiro das promessas do povo de Israel. Ora, um israelita, o povo de Israel, só aceitaria um Messias, um profeta, um rei, se ele fosse filho de Abraão. E por isso, o Evangelho de Mateus começa provando, estabelecendo aí que Jesus é filho de Abraão, é judeu, é israelita, legítimo e genuíno. A segunda revelação que o versículo 1 nos dá é que Jesus é filho de Davi. Da mesma forma, isso significa que Jesus é descendente de Davi. Mas o sentido de ser um descendente de Davi significa que Jesus é herdeiro do trono. O trono de Davi, cuja promessa de Deus nunca se apartaria de Israel e nunca faltaria rei sobre o trono de Davi, na casa de Davi. E o grande rei da família de Davi nem é Davi nem é Salomão, é Jesus de Nazaré. Por isso, em Mateus capítulo 1, verso 1, Mateus começa dizendo logo que Jesus é filho de Abraão, ou seja, ele é israelita e é filho de Davi, herdeiro do trono. Ele é rei em Israel. Ele tem direito ao trono de Davi, que será perpétuo e eterno na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero começar apenas com esse versículo para que você compreenda, para que você entenda a razão da genealogia. No próximo estudo, nós vamos estudar a genealogia do capítulo 1, mas sempre partindo dessa premissa do verso 1. Jesus é filho de Abraão e é filho de Davi. Você já sabe o que significa isso. Ele é israelita legítimo e é herdeiro do trono de Davi, do trono de Deus. Deus abençoe e até o próximo versículo, quando vamos nos aprofundar mais e mais. Deus abençoe.